acontecerá no mundo pós-coronavírus? Aqui quem vos fala é Jorge Lima, direto do Pirambu Pensante para você, trazendo esse tema a respeito do que poderá acontecer em um mundo pós-coronavírus. O que de fato será do mundo pós-coronavírus. Bom, para falar sobre esse tema, eu dividi em diversas áreas específicas e eu vou analisar a opinião de especialistas dessas áreas. Dividi em saúde, economia, sociedade e política, de alguns aspectos específicos do que pode acontecer na sociedade nessas áreas. Lembrando que o coronavírus é um vírus muito contagioso que está causando mortes, está causando paralisação da economia de diversos países, está causando isolamento social entre as pessoas, está causando conflitos políticos internos e externos só por conta desse vírus e etc. Ou seja, é um assunto importantíssimo falar sobre isso e é um assunto que está em pauta não por questão midiática, mas por questão de refletir sobre o mundo pós-coronavírus, o que irá vir a acontecer, pelo menos chegarmos a uma ideia do que poderia vir por aí. Bom, eu dividi em 4 setores, que é saúde, economia, sociedade e política, porque só por conta de ser um coronavírus não significa que a gente tem que falar só sobre saúde, porque o coronavírus ele ultrapassou essa barreira de atingir somente a saúde, por mais que seja. Ele está atrapalhando a economia, ele está atrapalhando as interações sociais na sociedade e nos países. Ele está atrapalhando e dificultando até o modo de fazer política tradicional. Ele está causando muita coisa nos países, no planeta, na globalização de todos os aspectos sociais da vida humana. Ele está atingindo de certa forma, tanto até a religião e etc. Mas eu foquei só na saúde, economia e sociedade política, porque são áreas que é visivelmente afetadas e que tem já pessoas falando a respeito sobre isso. Bom, antes de começar, eu quero mudar esse aspecto de essa falsa dicotomia, ou seja, essa falsa divisão que está tendo os debates por aí sobre saúde versus economia. Porque analisar o mundo, analisar a realidade como ela é uma função, ou então é um desejo que deveria ser de qualquer pessoa, qualquer indivíduo humano. O ser humano, ele conseguiu, por meio da racionalidade e da crítica e da necessidade de buscar o saber, de amar o saber, ele quer entender melhor a realidade para assim usufruir dela e entender melhor a si mesmo. Então, não adianta você focar só em um aspecto da realidade, porque você vai se alienar e vai pensar que aquilo só é a realidade. Como no que está acontecendo hoje em dia, por conta até dessa pandemia do coronavírus, as pessoas estão focando somente na saúde, focando somente no vírus, focando somente na necessidade de curar e de tentar melhorar pelo menos a vida daquelas pessoas que estão doentes. E estão esquecendo no todo que a vida social não é só a saúde e que a saúde atinge as outras áreas da sociedade e as outras áreas atingem diretamente a saúde. Então, em países como o país da África ou até mesmo o Brasil, que são países subdesenvolvidos, tem muita dificuldade em questão de recursos econômicos, financeiros e sociais, e por isso vão sofrer muito mais com o coronavírus. Não é só por questão de saúde, não é só por questão de entender que o vírus não tem cura, não é só questão disso, é entender que a nossa mobilização, os nossos recursos, a nossa infraestrutura são muito fracas a respeito disso. Então, está envolvendo só a questão de saúde, de infraestrutura, de economia, de sociedade, até da própria política, que pode dificultar ou melhorar dependendo do país na hora da ação e etc. Então, tudo isso é um aglomerado de situações, de coisas da sociedade que estão interligadas. Não tem como pensar só em uma coisa se não pensar na outra. Então, vamos parar com essa falsa dicotomia, essa disputa entre saúde e economia e saúde, porque as duas estão alinhadas. Não existe recursos para a saúde se não existir uma boa funcionalidade da economia e vice-versa. Se a economia não estiver funcionando muito bem, a saúde não vai ter condições de se manter.
Bom, também acabar com esse debate, pelo menos minimizar esse debate que é entre saúde e economia, que é o utilitarismo da economia, ou seja, pessoas que entendem de economia, pessoas que estão na área, que são empresários, etc., vendo a melhor jeito, o que é mais útil para a sociedade, de acordo com dados, com observações, com estatística, e também é errado só olhar também só para a saúde, para as pessoas que vão ficar doentes, e ter um reducionismo a respeito disso, ou seja, pensar que a realidade é só saúde, é só tratar as pessoas, é só alojar as pessoas, é só dar atendimento às pessoas que tudo vai se resolver. Não é assim, não é bem assim. Por isso que eu dividi em 4 tópicos: saúde, economia, sociedade e política, porque o coronavírus, o Covid-19, ele teve e está tendo impacto e terá mais impacto ainda nesses aspectos em diante. Por isso que o tema é o mundo pós-coronavírus. Mas para entender o que será, o que temos de previsão de um mundo pós-coronavírus, lembrando que a gente está entrando numa área de humanas, uma área que não tem como saber exatamente o que pode acontecer, porque as coisas podem mudar rapidamente. Até 5 meses atrás a gente estava pensando que iria crescer aos poucos na economia, estava melhorando um pouco aqui e ali na política, na saúde, na educação e etc. E do nada apareceu o coronavírus e tudo mudou. Hoje a gente estamos presos em nossas casas praticamente, sem fazer quase nada. A indústria está parada, a gente vê poucas pessoas na rua e etc. Ou seja, na área das ciências humanas, tudo não é previsto. Tudo é imprevisto, tudo acontece do nada e pode mudar. Ou seja, essa análise aqui, o mundo pós-coronavírus, pode mudar, mas por enquanto é isso que temos de acordo com os analistas de cada setor. Bom, sobre a questão da saúde, temos já diversas mídias falando a respeito. Acredito que todos já estão saturados de informação, mas eu vou trazer uma análise aqui, só pesquisar aqui coronavírus saúde, já aparece logo aqui nas reportagens que o Brasil já tem 34 mortos e 1.891 casos confirmados, diz o Ministério da Saúde. Temos também a questão lá no Rio de Janeiro, que também está um caso, está crescendo muito, 246 casos de coronavírus. Temos a Itália, que já ultrapassou 6.000 mortes do Covid-19. Temos a Espanha também, que está um caso e etc. Ou seja, esse vírus é um vírus real, é um vírus que está causando estrago em todo mundo, não é à toa que estamos aqui falando sobre ele, e a gente tem que tratá-lo como tal, tem que ter atitudes a ser tomado. Agora a questão é, onde isso vai parar? Quais são as atitudes que estão tendo? Todos os países estão tendo a atitude de proibir, muitas vezes até usar força para impedir cidadãos de sair de casa. Bom, aqui no Brasil tá tendo o isolamento social, as pessoas estão ficando em casa por um período de tempo, para menos até passar esse pico da pandemia aqui no país, que tende a ser lá para o dia 20 de abril, e estão tomando atitudes de ampliar a infraestrutura da saúde no sentido de ter mais leito, ter mais aparelho para atendimento, no caso do coronavírus, aparelho respiratório, porque ele atinge o modo de respiração, os alvéolos dos pulmões, etc. Então tá tomando uma atitude assim. Agora a questão que a gente observa durante a mídia, durante as coisas, é que foca na saúde. Foca muito na saúde, mas existem diversos outros conflitos, etc. E nessa questão de saúde, nesse mal pior que as pessoas estão tendo, elas estão ficando preso em casa para não sofrer da questão da doença e não lotar a infraestrutura dos hospitais. E para falar de saúde, temos que entender que a nossa infraestrutura de saúde do Brasil, ela é muito precária. Já existia diversos casos de morte por outras doenças que não foram atendidas. Tem casos, principalmente aqui quem mora no Nordeste, no Ceará e etc. Tem casos de pessoas que tiveram uma simples febre que poderia ser tratado
e acabaram morrendo por falta de atendimento, ou então pela distância dos hospitais, ou então por chegar no hospital e não tinha um medicamento para a pessoa tomar, e etc. Ou seja, o caso aqui de saúde brasileira já é precário por conta dessa falta de infraestrutura, desse preparo, dessa qualidade da saúde pública e etc. Então, agora, com essa pandemia do coronavírus aí, que fica muito mais fácil de ter um colapso na saúde pública, porque o problema não é a taxa de mortalidade do coronavírus, mas sim da infecção, do fato de ser fácil se infectar com vírus, no fato de se transmitir o vírus uma pessoa para outra, até no quarto a sexto dia de que a pessoa está infectada com vírus, ela pode já transmitir mesmo não tendo sintomas, ou seja, é muito mais fácil aumentar os casos de coronavírus. Logo, por mais que seja baixa a taxa de mortalidade, então de pessoas que precisarão utilizar aparelho, se ela contaminar boa parte da população, isso já é o suficiente para lotar hospitais e parar todos os serviços de saúde por falta de infraestrutura para atender tamanha demanda para o serviço de saúde. Isso causa diversas mortes, muitas irão ocorrer e ocorrerão, assim como aconteceu na Itália e está acontecendo na Espanha, não por questão do corona, mas por qualquer acidente, doença que precisa de atendimento rápido, a pessoa não vai ter porque os hospitais já estão superfaturados, já estão lotados, já estão sem conseguir atender os próprios pacientes que já estão dentro dele e sem recurso suficiente para atender todo mundo. Ou seja, logo muitas pessoas que levam um acidente e precisa rápido se ir para emergência não vai ser atendido. Tem pessoas que sofrem por questões respiratórias, que não está doente, não tem coronavírus, mas sofre um trauma, alguma coisa acontece que vai precisar do aparelho, mas não vai ter, ou seja, isso tudo vai levar milhares e milhares de mortes. Muitas vezes não associado diretamente ao coronavírus, mas tem efeito do coronavírus na saúde por acontecer um futuro colapso na saúde. Isso que indica, todos os dados mostram que se continuar crescendo, os hospitais do Brasil e a saúde brasileira não vai aguentar. Isso é sobre a saúde, por isso que temos que ficar em casa sim, tem que ter esse controle em casa e etc, e etc. Agora vamos para a economia, até porque todo mundo sabe que a saúde é importante e que devemos manter em casa pelo menos nesse período de pico do coronavírus. Agora, questão econômica, temos que entender que a vida humana depende de saúde, mas não adianta ter saúde se você não tem recursos financeiros para se sustentar, pois isso vai acabar gerando até conflitos de doença, seja psicológica ou seja doença por fome mesmo, de nutrição e etc. Ou seja, se você tem saúde, o que adianta você ter saúde se você não tem recursos para se alimentar, para se proteger, ter uma casa, ter um local e etc, e etc. Então a importância da economia na vida do cidadão é gigante, é muito grande. Então temos que levar em conta sim a economia. E dados já falam que a economia não tem como permanecer parada por muito tempo. Não tem como, pelo simples fato de que é insustentável financeiramente manter. Já se falam de uma recessão. Tem uma reportagem aqui da revista Exame da recessão mundial pelo coronavírus pode ser pior do que 2009, diz FMI. O órgão afirmou que está pronto para implantar sua capacidade de empréstimo de trilhões de dólares para conter os impactos na economia causada pelo Covid-19. A economia global está enfrentando danos econômicos sérios de pandemia da corona, que pode ser ainda mais custoso do que 2009 e exigirão uma resposta sem precedente, diz nesta segunda-feira a diretora-geral do Fundo Monetário, Kristalina Georgieva. Ou seja, é sério a questão econômica, não é só o Brasil que vai enfrentar isso, todos os países estão enfrentando isso e já tem dados estatísticos, todo o planejamento de que a economia no próximo ano talvez cresça muito baixo e se crescer pode ser que tenha literalmente uma recessão. E isso é muito complexo porque isso vai causar, principalmente nas microempresas e nas pessoas mais pobres, demissões em massa. Isso vai causar corte de custo que gera demissão, corte de demanda por produtos e etc.
Isso gera também a questão de que vai ser pedido, exigirá muito mais do Estado, para o Estado tentar ajudar essas empresas que já têm projetos de lei para isso, já rolando no Senado, e o Estado vai ter que fazer o quê? Gerar dívidas, lançar títulos públicos, ou seja, criar dívidas para o próprio Estado, que o nosso Estado brasileiro já não é alguém que está financeiramente legal na situação. O Estado brasileiro já é deficitário e vai gerar mais dívida e que vai prejudicar até a arrecadação futuramente, porque a economia não vai crescer como planejava. Isso tudo gera questões socioeconômicas muito precárias. As pessoas vão ficar pobres, muitas pessoas vão perder tudo, muitas pessoas vão perder emprego, vão perder. Isso eu não estou falando para medo, mas é uma perspectiva que vai acontecer daqui para o fim do coronavírus, e que isso vai acontecer, e temos que entender que a gente não pode fazer nada. Dessa situação, saúde, economia, sociedade, política, tem situações que não está na minha decisão, não está na sua decisão. A gente tem que seguir mais ou menos a filosofia estoica, se eu não me engano, que fala que se não está na sua capacidade de mudar as coisas ao seu redor, então não vale a pena se estressar com isso. Você deve se preocupar com aquilo que você pode fazer. Então, se você puder se preparar para essas situações, essas futuras situações, se prepare. Se você não está preparado, então tente minimizar os efeitos o máximo possível, porque é isso que tem planejado acontecer. Pode ser que vai ser só pequenas demissões? Possa ser. Pode ser que será grandes demissões? Possa ser. Mas vai acontecer. Entendeu? Então, na economia teremos um impacto sim gigante. Só das notícias que já estão saindo, a bolsa já caiu mais de 30%. As bolsas a bolsa não só brasileira, mas as bolsas mundiais, que contêm as economias mundiais, estão caindo. E mesmo bancos centrais informando que vão botar liquidez na economia, isso não está ajudando, não está subindo, porque as pessoas sabem, os bilionários sabem que as coisas não vão ser boas para a economia. Então, devemos se preocupar muito com a economia e no futuro econômico do nosso país, porque a saúde, já a epidemia vai passar, a epidemia vai passar. Vai ter mortes, claro, vai ter mortes. Agora a questão é diminuir os mortes, diminuir o máximo possível de infectados, tentar atender o máximo possível de pessoas, minimizar e tentar evitar a aglomeração de pessoas o máximo possível para minimizar a quantidade de pessoas infectadas, etc. Na economia, a gente vai tentar fazer leis, projetos de leis, ajuda governamental, ajuda entre acordos entre o patrão e o empresário para ver um modo de manter o funcionário, incentivos do governo a respeito para liquidar, para trazer dinheiro para a mão do trabalhador, para aumentar o consumo e etc. Vai ter diversas medidas que vão ser tomadas, tanto agora no pico da pandemia, como pós-coronavírus. Isso vai acontecer, é um fato, e estão prevendo. Não sei se isso vai ser bom, não sei se isso vai melhorar, não sei se isso vai ajudar, não sei se vai ser que vai acontecer, e que a economia não vai crescer. Não tem como não crescer. Não tem como crescer numa situação global dessa. Se fosse só um país, 2 países rolando isso, a gente entenderia e tinha perspectivas mais otimistas para o mercado e para a economia, mas infelizmente tende a não crescer, vai rolar demissões, somente de pequenas empresas, e infelizmente temos que enfrentar isso com cabeça erguida e tentar superar essas situações pós-coronavírus e até na situação coronavírus agora, que talvez já esteja acontecendo. O aspecto social é uma coisa muito interessante que eu quero deixar aqui, porque tem coisas que as pessoas não percebem. Para ter uma ideia, eu vou trazer aqui, tem um dado sobre como, depois que aconteceu o 11 de setembro, o atentado terrorista lá nos Estados Unidos, aconteceu essa mudança radical nos Estados Unidos, de que depois dessa questão que, querendo ou não, impactou o mundo, desse atentado às Torres Gêmeas e etc. Isso impactou tão forte o mundo, e que os Estados Unidos mudou. O que é que mudou depois desse acontecimento aí? Mudou que as pessoas foram, querendo ou não,
perdendo certas liberdades que tinham antigamente e que tudo nos Estados Unidos ficou mais burocrático no sentido de entrar e sair dos Estados Unidos, de quem mora lá. O governo teve mais incentivo de investigar a vida dos seus concidadãos, dos seus cidadãos e até de pessoas que não são cidadãos que estão lá. Então, a questão de espionagem dessas coisas já é um fato que aconteceu nos Estados Unidos. Não é à toa que na época da Dilma tem comprovações que estavam espionando ao nosso presidente, a Dilma Rousseff, que teve um caso danado, saiu na mídia, etc. Ou seja, a questão de liberdade e de privacidade nos Estados Unidos diminuiu muito. Tem um artigo aqui que está no Globo, no G1 da Globo, que fala: após 11 de setembro, Estados Unidos troca liberdade por segurança, onde um especialista fala que o aumento das medidas de segurança depois do atentado do 11 de setembro, junto à aceitação tácita da tortura de uma reação da comunidade muçulmana, transformaram os Estados Unidos em uma sociedade menos livre do que há 10 anos, diz especialista. A maior parte dos americanos parece não se incomodar com a perda da liberdade. Nas pesquisas, a maioria deles está disposto a desistir de alguma liberdade civis em favor de um país mais seguro. Apenas um quarto acredita que a tortura aplicada aos suspeitos de terrorismo é injustificável. Muitas pessoas respondem de maneira afirmativa às ações contra o terrorismo porque pensam que medidas como escutas telefônicas acontecem apenas aos outros, declarou a agência de notícia France Press Andrea Passon, assessora de organizações humanas. Essas mudanças não afetam apenas as liberdades individuais das pessoas que se tornam suspeitas injustamente, mas também afetam o Estado de Direito e as razões da utilização excessiva do segredo. Ou seja, nos Estados Unidos mudou muito depois do atentado 11 de setembro. E por que o que é que o atentado 11 de setembro tem a ver com o mundo pós-coronavírus? Tem a ver que pós-coronavírus as coisas vão ser muito diferentes. Ninguém sabe como é que vai ser, mas provavelmente muitas liberdades iremos perder. Essa facilidade de entrar e sair de um país, seja no Brasil, seja na China, seja em qualquer outro canto, vai diminuir. Por quê? Porque pode vir pessoas contaminadas, pode vir pessoas com vírus mais forte do que o coronavírus e ninguém vai querer passar isso de novo. Lembrando, o coronavírus vai ferrar mais ainda com a nossa economia e vai ferrar com a nossa saúde, já está ferrando. Então, as pessoas, futuramente, os governos, os políticos vão tomar a iniciativa de, se for possível, diminuir a liberdade do cidadão, vão diminuir. E muitas vezes nós vamos aceitar pelo esse impacto que vamos já sofrer no mundo pós-coronavírus. E não tem como, eu não sei se isso vai ser bom, se isso vai ser ruim para a sociedade, se isso vai ser bom, vai ser ruim para os indivíduos. Eu só sei que isso vai acontecer. Aconteceu no 11 de setembro, que foi algo local nos Estados Unidos, foi grande, foi um impacto gigante no mundo todo, até sentimos, por conta do avanço do terrorismo. Mas essa situação de saúde pública do coronavírus vai nos levar a ter mais segurança mais segurança e mais restrições, lembrando, restrições, e até na questão de viagem, de turismo, essas coisas vai complicar muito isso acontecer tão facilmente como acontece futuramente. Então isso aqui é para deixar registrado que possa ser que isso aconteça, provavelmente vai acontecer, a dificuldade de entrarmos em um país e sairmos dele por conta do coronavírus. Tem outro aspecto também, que é a questão do isolamento. Esse aspecto social que pode acontecer é a questão do isolamento social. As pessoas hoje estão na era digital, etc., mas nós não nos acostumamos a se isolar em casa, pelo menos o brasileiro, pelo menos a classe média baixa, principalmente os moradores de favela, nós não somos acostumados de ficar em casa o dia todo sem fazer nada e etc. Então essa estratégia de deixar a gente isolado é fundamental na questão de saúde e que prejudica a economia, isso é um fato, porém é fundamental isso estar acontecendo para evitar o pico do coronavírus. Mas na sociedade, nós seres humanos somos seres sociáveis e estamos em direto contato. Vai chegar um tempo, se isso se prolongar, que eu acho que não se prolongará,
vai prejudicar muito a economia e também prejudicará a nossa vida social, no sentido de que iremos ficar de saco cheio. As pessoas vão perceber o quanto, vão começar a reclamar do quanto é chato ficar dentro de casa o dia todo. Do jeito que é chato ficar trabalhando o dia todo e a gente dá vontade de gritar por aí e feito louco, é enlouquecedor ficar em casa o dia todo e não ter muitas atividades ao seu dispor, principalmente pessoas de classe média baixas que moram em periferias, que tem que se contentar em ficar em casa com 5, 6 até 10 moradores na mesma casa de 4 vãos no máximo. Isso é insuportável. Então as pessoas vão aos poucos começarem a sair, independente do governo querer ou não. Eu tenho um vídeo aqui falando, o nosso, se eu não me engano, é o secretário de segurança aqui, não, secretário de segurança não, é o procurador-geral de justiça do Ceará, que ele fala, vê se dá pra ouvir aqui. Deixa eu ver. Eu sou Manuel Pinheiro, chefe do Ministério Público do Estado do Ceará. Só um minuto, deixa eu ver aqui, deixa eu tirar aqui o fone, ver se dá pra ouvir o que é que ele fala. Não vai dar pra ouvir, mas porém o Manuel Pinheiro, que é o secretário de Justiça aqui do nosso Ceará, ele fala que foi tomado ações, né, para manter as pessoas isoladas e etc, tirando as pessoas de praia, essas coisas, esses eventos assim não serão aturados, eventos de aglomeração de pessoas e etc. Ou seja, isso força as pessoas a ficarem de casa. Eu não estou dizendo que isso é errado e que isso não é bom, só estou dizendo que ao longo prazo, se durar muitas pessoas dentro de suas casas, as pessoas vão querer sair e não importa, elas vão começar a pensar que o risco que elas correm não é tão ilógico comparado à tortura psicológica de ficar em casa com um monte de gente ou então sozinha, sem fazer nada. Isso é da natureza humana. Nós não aturamos a solidão tão gigantesca assim. Então vão sair, vão começar a ter coisas absurdas, mas que existe uma lógica por trás. Então, esses efeitos de isolamento, já tem diversos trabalhos acadêmicos que falam sobre o problema do isolamento social e etc. E que é fundamental isolarmos agora, mas que vai ter sim, se demorar 1 mês, 2 meses, que eu acho absurdo, mas vai acontecer. E se acontecer, as pessoas não vão querer ficar em casa, pelo menos a maioria. Então, isso é uma questão social que pode acontecer. E tem a questão também da privacidade, que aos poucos iremos perdendo privacidade, no sentido que o governo, para combater o coronavírus, ele tem que tirar a nossa liberdade de certa forma, tem que interferir na nossa privacidade muitas vezes. E a gente, se continuar por muito tempo essa pandemia, a gente aos poucos vamos perdendo e vai existir leis que já vão rever tudo que foi passado no coronavírus e vão implantar leis para que aconteça algo de novo pior nessa situação. Eles irão já convocar essas leis e já vão acionar e vão ser leis mais duras, mais eficazes, porém mais restritiva ao cidadão comum do que era antes. Isso aconteceu no atentado das Torres Gêmeas e provavelmente vai acontecer no Brasil pós coronavírus. A questão política, bom, as pessoas não entendem o que pode acontecer na questão política. Acontece a falta de organização. A gente percebe o quanto os nossos políticos, eles não são literalmente lideranças. A gente percebe tanto com os presidente de partido, como presidente de bancada, como presidente de assembleia e etc. A gente percebe a falta de liderança, a falta de iniciativa que eles têm. Isso causa a problemas políticos, a inevitável ações que deveriam ser tomadas imediatamente não foram tomadas por falta dessa liderança, dessa iniciativa, dessa preocupação social, dessa análise mais complexa da situação. A gente percebe o despreparo de muitos nossos políticos. A gente já sabia disso, mas nessa situação de
catástrofe de pandemia mundial, a gente percebe o quanto os nossos políticos brasileiros são despreparados. E também a gente percebe também uma busca pelo poder, mesmo enfrentando pandemia, a gente percebe uma luta política que faz de tudo um para derrubar o outro e não vê no lado bom que um faz e nem que o outro faz, e tudo isso por questão de chegar ao poder. Vemos também que pode acontecer dessa catástrofe toda gerar um problema na saúde, um problema na economia, a sociedade já ficar meio doida por estar vivendo tudo isso e nunca ter vivido algo desse tamanho, e chegar a surgir políticos populistas com soluções milagrosas para a saúde, com soluções milagrosas para a economia, com soluções milagrosas para a sociedade, com até teoria da conspiração, e chega ao poder utilizando esse populismo, e daí te utiliza também do autoritarismo. Vemos aí governador fazendo coisas autoritárias até, por mais que queremos isolar e deixar o máximo possível as pessoas dentro de suas casas, mas também eu não concordo de vir a polícia e bater em morador só porque o morador saiu de casa, só porque o morador foi lá e deu um mergulho na praia e as pessoas viram lá. Já existem vídeos na internet de pessoas que deu um mergulho na praia, veio a polícia, algemou, faltou bater e etc. Por mais que a pessoa tenha ficado furiada, mas isso não é para agir. As pessoas são cidadãos, não são bandidos. Pode ser que as pessoas estejam equivocadas, mas não é nessa situação que deve vir o autoritarismo e essas agressões, as agressões gratuitas ao cidadão comum. E isso por conta de atitudes de político despreparado, pela busca do poder e querer mostrar uma autoridade muitas vezes que não tem, acaba utilizando do autoritarismo e do poder para acabar fazendo essas besteiras de mandar as pessoas para casa a todo custo e não conscientizar com argumentos para ficarem em casa. E vai acontecer também por conta da saúde. Provavelmente a saúde vai sair dessa coronavírus muito, muito prejudicada. A economia vai sair os cacos desse pós-coronavírus. Isso é só questão de tempo e também questão de proporção. Pode sair muito pior, pode sair pior. Que muito pior é mais do que pior, e pode sair só pior mesmo. Porque a gente já estava em período muito ruim na economia. E a questão política também interfere, que tendo a saúde ruim, a economia pior ainda, e a sociedade meio que paranoia nessa situação toda, desemprego, falta de trabalho e a economia baixa e etc. Isso pode gerar manifestações, e essas manifestações vão ser utilizadas por populistas, tanto de esquerda como direita, como de centro, o que você quiser determinar, mas vai acontecer manifestações, vai acontecer pessoas que já estão preparadas para utilizar a indignação do povo com a economia, com a sociedade, com a saúde, com os políticos, etc., para se manifestar politicamente em vias públicas, em praça, etc., e para causar um transtorno, um embate fatal para a chegada do poder. E as pessoas vão utilizar essas pessoas, a raiva dessas pessoas, para chegar ao poder, e muitas vezes ao chegar ao poder eles não vão fazer nada, porque a situação da realidade é muito mais complexa do que só analisar no sentido político, ou então só analisar no sentido de sociedade, ou então só analisar no sentido econômico ou de saúde das pessoas. É um todo muito complexo e todas as decisões estão sendo tomadas e tem que ter determinados equilíbrios para não acontecer exageros, tanto focar só na área da saúde sem esquecer da economia, ou então focar só na economia sem esquecer as vidas humanas e na área da saúde que estão sofrendo, e esquecer também que a sociedade ela não pode se manter de cativeiro do jeito que está, tem que entender e fazer e botar dias certos, pessoas certas, evitar, trabalhar a respeito, pedir ajuda às autoridades públicas junto com a iniciativa privada e tentar arrumar um jeito melhor que ambos se prejudiquem menos. Tem também a questão política, pessoas mais preparadas, tem que ter militâncias desvinculadas a partidos políticos e até desvinculada à própria política em si, por mais que militantes sem praticar política é até equivocado, mas militantes conscientes, militantes por ideias, forçar os políticos a tomar decisões certas e não decisões demagógicas ou então decisões populistas. Temos que perceber também que
Toda essa análise é baseada em estatísticas da saúde das pessoas, a quantidade de pessoas que estão morrendo, baseada também em estatística econômica e também das pessoas da sociedade empírica até, e da política em geral, mas lembrando que nas questões de análises sociais e das ciências sociais, é impossível ter certeza do que realmente vai acontecer. Pode acontecer algo totalmente diferente e totalmente contrário ao que eu estou dizendo, mas que a probabilidade da saúde chegar a casos absurdos e da economia quebrar mais ainda e da sociedade ficar revoltosa e ter manifestações políticas por falta de uma liderança digna, uma liderança firme na política, isso pode acontecer. É grande a possibilidade disso tudo acontecer, mas que não pode simplesmente a gente sair de boa, tranquilo e a vida continua. Mas eu acredito que não. Os dados dizem que não. E provavelmente a gente deve se preparar para o pior. Devemos esperar o melhor e se preparar para o pior. Então é isso, é uma análise muito, de fato, muito curta, uma análise simplista até, eu reconheço que é uma análise simplista sobre o que pode acontecer no mundo pós-coronavírus, mas é o que temos para hoje e é isso. Espero que tenha contribuído aí para uma linha de pensamentos bacana aí sobre a situação da realidade que vivemos no Brasil e do mundo. Então se cuida, abraço, sou Jorge Lima, direto do Pirambu Pensante para vocês. Falou.